Acho que agora sim, né? Vamos lá. Bem, eu sou a Mônica Siqueira, faço parte da Estrela Guia. Nós estamos com mais uma edição do nosso seminários de formação. Esses seminários de formação, acontecem no âmbito do projeto Papo de Puta, apoiado pelo Fundo Brasil Direitos Humanos. O seminário de hoje, né, nós estaremos abordando, né, o racismo e as identidades étnicas raciais com nosso convidado mais que especial, o advogado e mestre em antropologia, Tiago Santana. Eu vou passar para ele, ele se apresenta e né, eu parto desse princípio, eu não gosto de apresentar a ninguém, eu acho que cada um se apresenta, né, da sua maneira. Bem, Tiago, para você, esse seminário ele está sendo gravado, né, e estará disponível no canal da Estrela Guia, no YouTube, para posterior audiência, né, e, bem, é isso. Muito obrigada, Tiago, pela sua colaboração conosco nesse projeto. Olá, boa noite a todos, a todas, a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu espero que seja uma conversa. Eu gosto de pensar que a gente troca informação e conhecimento numa grande e boa conversa. Quero agradecer a Mônica pelo convite e todo o pessoal que compõe a equipe da Estrela Guia. Eu fiquei muito feliz em receber esse convite, na verdade, assim, é muito importante para mim conversar, falar, debater sobre o tema que a gente vai fazer hoje. Eu sou Tiago Santana, sou soteropolitano, nascido em Salvador, na Bahia, e eu sou também um estudante da antropologia, fiz mestrado na UFSC, né, em Santa Catarina, e agora faço doutorado. Venham pensando, pesquisando a questão de raça já há um bom tempo, então acho que a princípio a ideia mesmo é essa, né, é conseguir passar conceitos chaves, conceitos bases, né, e que a gente possa discutir um pouco sobre o que está acontecendo. Se eu já posso, tá, como a Mônica falou, eu também sou advogado, formado lá na UFBA, e sou bacharel interdisciplinar, também formado lá na UFBA, já há um tempo. Se eu já posso iniciar, eu vou compartilhar com vocês uma tela, só para vocês também acompanharem aqui o que eu tenho pensado. Não sei se vocês conseguem ver a tela aí. Eu peço desculpas porque por algum motivo eu não consegui que o meu slide funcionasse um negócio de slide, só consegui fazer ele pegar em PDF. Então, vai ser um pouquinho mais complicado aqui, mas só quero saber se vocês estão conseguindo enxergar direitinho aí. Sim, tá bem tranquilo. Ok? Ok. Então, como eu já tinha dito, eu sou Tiago, né? Tiago Santana, bacharel interdisciplinar em Direito pela UFBA e mestre e doutorando em Antropologia Social pela UFSC. Esse é um seminário de formação aqui pensado pela Estrela Guia, e foi um seminário pensado mesmo em conjunto, né? A gente conversava, a gente fazia esse movimento de o que seria interessante, o que não seria interessante pensar. Bem, eu quero começar conversando com vocês sobre uma questão que está muito vigente no Brasil hoje em dia, que ainda que não se fale desta forma, existe uma ideia no Brasil que existe uma democracia racial, né? Mas isso não é de hoje, né? Essa conversa sobre a democracia racial no Brasil, ela já vem de muitos anos, né? Então, o que seria esse mito da democracia racial? É a ideia simplesmente de uma harmonia entre as raças. Isso fez com que muitos pesquisadores, inclusive antropólogos, como Ruth Landes, por exemplo, viessem para o Brasil
à procura dessa harmonia entre as raças, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente sabia que existia uma dificuldade de entendimento dessa harmonia entre as raças, né? Existia uma segregação imposta e muito radical, né? E onde negros e brancos não poderiam nem beber água no mesmo lugar, né? Não entrar no mesmo ônibus e ficar em locais diferentes. Então, existia uma venda de que existia uma democracia, um mito da democracia racial aqui no país. Alguns pesquisadores, alguns cientistas sociais vão falar que esse mito da democracia racial se dá muito pelo trabalho de Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, que era sociólogo e tudo mais, que vai pensar e vai dizer como o Brasil vai se formar de maneira muito, como é que eu posso dizer, de maneira muito harmônica, né? Mas hoje, e já há um tempo, com pesquisadoras como Marisa Correia, Samara, elas vão olhar para esse pensamento do Gilberto e vão dizer, não é bem assim. Né? Eu trabalho um pouco com questões de família na minha pesquisa, e já é um erro pensar que a família no Brasil colônia, ou no pós-Brasil colônia ali, ela é vista como o Gilberto Freire pensava, só para não confundir Paulo Freire uma pessoa, Gilberto Freire outra pessoa. As pessoas às vezes confundem o nome porque o Paulo está muito em voga por conta de um extremismo à direita, né, que pensa que, enfim, que não concorda com os pensamentos do Paulo. Então, quem vai começar algumas pessoas dizem que até ditar que o Gilberto Freire faz dessa harmonia entre as raças o mito da democracia racial é o Guerreiro Ramos, né? O Guerreiro Ramos também, um grande pesquisador. E o que é essa ideia desse mito, dessa harmonia entre as raças, os negros, os indígenas, os brancos, e aí todas aquelas categorias que as pessoas, que a gente, né, a minha geração, né, no caso ali, até a minha geração ali, acho que não, quem pegou ali o 90, anos 90, não sei se nos anos 2000 ainda era ensinado assim, né? Tinha todas aquelas outras categorias e que eu acho nem interessante falar, mas que era a junção de uma pessoa negra com uma pessoa branca, uma pessoa negra com uma pessoa indígena com uma pessoa branca. E eles davam outros nomes, né? Então, essa era a harmonia, como se vivêssemos todos em uma grande harmonia e que racismo não passava, né? Não tem muitos anos, até um grande editor de jornal nacional, tem um livro, e eu não vou me lembrar o nome porque é muito irrelevante esse livro dele, mas é algo como não somos racistas, ou jamais fomos racistas, e que diz que o Brasil tende a tentar dizer que o Brasil não tem uma questão racial. Mas o que é essa ideia, né? O mito da democracia racial a gente vai voltar um pouquinho no tempo só para pensar a questão do colorismo no Brasil, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas que a gente vai iniciar agora. A ideia de que o Brasil precisava, de alguma maneira, ser ser embranquecido, né? Porque quando o 13 de maio ali, ele se expõe, né, que a Isabel assina ali a Lei Áurea e tudo mais, ocorre um olhar para esses sujeitos negros, dizendo, tá, pronto, são muitos, agora vistos como pessoas, porque até então, ou quase isso, né, até então eram vistos como escravizados, e aí a gente vai pensar esse termo escravizado, escravização aqui, com base naquilo que Kabengele Munanga nos ensina, né, porque é melhor pensar esses termos como escravizado e escravização. Então, isso que vai pensar sobre, vai começar a olhar a quantidade de pessoas pretas ali no Brasil e acredita que precisa embranquecer essa população, né? Porque eles sabem que logo essa mistura entre pessoas vai ocorrer e é preciso embranquecer essa situação. E aí alguns historiadores vão dizer que acontece a primeira cotas no Brasil, que é exatamente o governo do Brasil pagar a imigrantes italianos, né? E não só pagar, trazê-los até aqui, pedir que eles venham, mas dar terra, né? Tudo que eles não fizeram com as pessoas escravizadas aqui, eles fazem
eles fizeram com os italianos, dando terra, dando forma de sobrevivência para o embranquecimento. Antes, a ideia era, não se pode misturar, não se pode deixar que brancos, negros e indígenas se misturem. Então, por isso esse não, sim, talvez, né? Não se pode misturar, ali não tem como acontecer. E aí, as pessoas, a ideia dos pesquisadores na época, entre eles Nina Rodrigues e tantos outros, né, era, não pode misturar, porque existe uma ideia de racismo científico que observava crânio, tamanho do crânio, nariz, boca, para determinar certas doenças, para determinar certas coisas, e, obviamente, tudo isso vinha de pessoas negras, né? Nunca era de pessoas brancas, as doenças. Tem um estudo do próprio Nino Rodrigues, que eu salvo engano, que ele vai falar exatamente sobre a histeria, né? E tem uma boa história, né? Que ele acusa uma mulher negra que teve uma relação com um homem branco, e aí eu peço todas as escusas se por acaso, as desculpas se por acaso eu me equivocar se era italiano ou não, enfim, mas acredito que sim. E ele vai fazer esse estudo sobre histeria. E quando ele faz o estudo sobre histeria, ele diz: olha, não, vem dessa mulher. Os filhos desse cara, os descendentes, né, aqueles que descenderam dessas pessoas, poderiam ter essa histeria porque vem dessa mulher negra. E aí parece que um dos filhos, e não é alguém desimportante, é alguém que não teve uma representatividade na história do Brasil, mas eu não vou recordar o nome, ele vai à pesquisa, ele vai à Itália, ele busca saber da família do pai, e aí descobre que existia todas as características que ele tinha pensado na mãe, veio da família do pai, né? Olha só um adendo aqui, só para a gente entender mais ou menos como era a ideia de associar doenças e problemas a pessoas negras e indígenas, né? A mulheres, principalmente negras e indígenas. Então, eles pensaram que primeiro não poderia haver essa mistura, porque senão era um grande problema. Depois eles pensam, sim, essa mistura é importante, porque aí eles pensavam, se tem um fator negativo, né? Se tem esse fator, esse sujeito que precisa ser purificado, e a gente pensa na ideia de colonização, trazida até pelo Aimé Césaire, que vai falar sobre como os colonizadores achavam que estavam indo entregar a alma, indo entregar, né, uma vida, e uma mistura religiosa para esses sujeitos negros e indígenas, e aí a gente vai pensar que eles vão pensar que essa mistura vai ser muito importante. Primeiro que vai humanizar essas pessoas, e segundo que o fator cor vai ser, ao longo dos anos, é, diluído. Então, eles pensaram, daqui a 100 anos, isso mais ou menos em 1910, 1911, daqui a 100 anos, não, o Brasil vai ser totalmente branco, né? E aí se estimula, se pensa nessa mistura entre pessoas negras e brancas, e indígenas e tal, e aí cria-se também um pouco, como eu disse, a gente voltou um pouco no tempo, essa ideia do mito da democracia racial. Só para se ter uma ideia, 100 anos depois, ali em 2010, mais ou menos, 2011, vem uma resposta, e a resposta é que pela primeira vez o Brasil se identifica como majoritariamente preto. Então é muito importante pensar, negro, né? Negro nessa mistura do preto e do pardo. Então é muito importante pensar que esses cientistas de 1910 estavam todos errados nesse momento. E aí a gente vai entrar agora numa ideia mesmo de pensar o racismo como ele é, né? O Silvio Almeida costuma dizer que o racismo é um processo social, político, histórico, né? E eu acho que nesse comecinho daqui a gente já conseguiu perceber por que o Silvio afirma isso. O Silvio, que é um dos grandes juristas do Brasil, né?
Eu, particularmente, espero que um dia ele seja ministro do STF, mas só para a gente pensar, por que um racismo é um processo social, político, histórico, né? A gente já meio que falou, existe uma questão histórica que precisa ser retratada, demonstrada, porque por mais que a gente fale sobre isso, parece que a gente está falando pouco, porque as pessoas estão cada dia mais acessando lugares onde a discriminação é muito mais fácil, né? Onde a discriminação ela é muito mais é, 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 sedutora, né? A gente viu aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, não tem nenhuma, não, domingo agora foram presas 8 pessoas numa festa neonazista, né, no Brasil, que para mim é de uma contradição muito grande. E tantas outras, né? Já tem tido aqui em Santa Catarina, no caso onde eu estou, Florianópolis. Já tem tantas outros casos nos últimos dias que é muito pesado pensar que a gente está ainda nesse lugar, né, de não entendimento, de não compreensão racial do brasileiro. E eu acho que é uma falta, e aí por isso que é um processo social também e político, é uma falta de pessoa, de ensinamento, letramento racial dentro das escolas e dentro das universidades e dentro da nossa relação dentro de casa. Então, o que acontece é que parece que a questão racial virou uma questão que deve ser pensada por negros e indígenas, né? O branco ele não precisa pensar isso porque não é um problema dele, muito pelo contrário, né? A questão racial deve ser pensada pelo branco, a questão racial deve ser entendida pelo branco, para que ele consiga compreender como num processo social, político, histórico, ele conseguiu ter vantagens, né? Ainda que uma pessoa extremamente não racista, né? É, 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 mas se beneficiou do racismo e tem um lugar hoje por conta desse racismo, né? Por conta do racismo. E aí eu queria falar um pouco sobre a questão do colorismo, que eu acho que é uma grande armadilha da branquitude, sempre foi, né? O colorismo ele se inicia também pela questão dos estupros sofridos por mulheres negras e indígenas no Brasil colônia, mas já tem também muitos estudos, né? É, 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 de como essa relação, obviamente, antes de tudo, não existe outra, não estou desmerecendo ou pautando situações, é só para mostrar que o Brasil, o Brasil colônia, ele se mistura mesmo, né? Existem vários estudos dessa relação, mas sabemos também que foi predominante o estupro, né? Então, esse colorismo se dá. E aí, hoje, existe uma discussão que me incomoda bastante sobre o tom de pele, ou quem é negro, quem não é negro, ou sobre é, quem inventou tal coisa, se foi a população negra, se foi a população indígena, eu acho que isso é uma armadilha da branquitude, né? Eu acredito que a branquitude nos dá essa discussão, porque ela impõe essa discussão nesse sentido de impor essa discussão, e faz com que a gente faça do outro ali, parceiro da diversidade, o inimigo, né? Então, isso me incomoda no colorismo. Eu não estou dizendo que pessoas mais retintas ou menos retintas, mais retintas sofrem a mesma coisa, racialmente falando, das pessoas não tão retintas. Não estou dizendo isso, eu discordo de quem diz isso. São lugares diferentes. Mas, ainda assim, é uma briga que não precisa precisa ser dada, né? É melhor ser compreendido do que somente levar isso adiante, porque isso é só uma armadilha da branquitude, na minha opinião. E aí que se cria também, eu acho que o colorismo ele dá espaço à ideia do racismo reverso, né? Por que eu quis falar logo no começo disso? Porque eu não preciso dizer para ninguém que não existe, mas é importante compreender que o racismo vai muito além de uma questão racial. Parece redundante girar, chover no molhado, mas é uma questão social, uma questão de gênero também. A gente vai falar um pouco mais para frente.
mas eu acho que é bom pontuar, né? É uma questão lugares socialmente pensados, né? Existe uma pirâmide social no Brasil e quando a gente chega no topo dessa pirâmide, a gente vai ver normalmente pessoas brancas, pessoas ricas e pessoas que de classe alta, né? É, é, encabeçado pelo homem branco e depois pela mulher branca. Ali o meio vai estar aquela realmente a classe média, muito miscigenada, mas ainda assim também muito embranquecida. E ali na base dessa pirâmide vão estar as pessoas negras, pessoas indígenas e também a miscigenação, mas ainda se tem um lugar de demonstrar como mulheres negras estão segurando essa base muito mais, de forma muito mais pesada, né? E aí que a Angela Davis vai dizer, quando mulheres negras se movimentam, toda a estrutura social se movimenta com ela, exatamente por isso, né? Por essa questão de como as mulheres negras elas vão movimentar esse lugar. A gente vai ver um pouco disso um pouco mais para frente. E aí é importante a gente negar o racismo reverso e pensar no colorismo como uma armadilha para entender a questão do epistemicídio que a Sueli Carneiro vai nos trazer. Essa forma de reescrever a nossa própria história como negro, escrever a partir do olhar embranquecido, é uma ideia do sujeito da branquitude, de nos obrigar a apagar a nossa história e escrever pela gente a nossa história. Então, é preciso tomar muito cuidado quando a gente cai nas armadilhas da branquitude para não apagar aquilo que é caro a gente, que é a nossa história, a nossa memória, pensando um pouco com a lei da Maria Martins, é a nossa memória e aquilo que a gente passa oralmente, mais uma vez com a Leida, e que nos sustentou até hoje. Por isso que é importante a gente olhar para os terreiros de candomblé, de umbanda, de para as comunidades indígenas, para as comunidades quilombolas, para resgatar nossas histórias e também não permitir que, mesmo que a gente não faça parte desses movimentos, não permitir que os nossos preconceitos nos impeçam de conhecer a nossa história e a história do nosso povo. Né? Reescrever uma história embranquecida para agradar a outra, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse afropessimismo também, que é exatamente essa ideia, né, de olhar o sujeito negro sempre através da escravidão, né? Os negros vão ser vistos sempre através da escravidão, sempre pelo prisma da escravidão, como se não tivesse uma outra forma, uma outra maneira de pensar o negro, seja nos Estados Unidos, ou seja no Brasil como um todo, né? Esse termo afropessimismo é pensado pelo Frank Winderson, se eu não estivesse lembrando o nome errado, Frank Winderson III, que vai olhar exatamente para esse lugar, né, de como existe um afropessimismo, sempre apontando o negro saindo dessa partida da questão escravocrata, né? Então é importante a gente perceber, e isso faz com que o negro nunca seja visto como humano, né? Mas sempre seja visto como objeto, né? E sempre seja visto como alguém abaixo dessa linha, abaixo dessa realidade humana, né? Muito mais próxima do animal e que a gente vai ver que vai repercutir nas nossas relações sociais normalmente. Eu queria começar para a gente falar, começar, né? Eu posso fazer uma interferência? Claro. Eu não sei, eu acho assim, por exemplo, né, tem alguns conceitos, categorias que se traz que assim, às vezes são um pouco conhecidas, né? A própria ideia do colorismo, por exemplo, né? E para que se possa entender um pouco, né, melhor isso, né, assim, um pouco contextual, eu fico pensando em que momento surge essa noção, né, qual, né, são os sentidos, né, para ela, para a construção dessa ideia, né, de colorismo, né, eu penso assim, nesse sentido, né, qual é o lugar, assim,
com relação ao racismo, né? Que nuances, assim, que matizes, vamos dizer assim, né? Traz ou não, né? Eu fiquei um pouco pensando nisso enquanto você falava. Uhum. Eu acho, assim, para a gente pensar, o colorismo, ele vai se, apesar de ser uma discussão que vem sendo trazida à tona volta e meia, né? E de alguma maneira as pessoas estão sempre apontando o colorismo. Eu vou fazer o contrário, tá? Depois eu chego no começo da sua fala. É, é, o colorismo ele é uma mazela desse Brasil colônia que se inicia dessa ideia do Brasil colônia, né? Que vai se iniciar ali, ou seja, como eu falei ali no comecinho, ele vai existir muito por conta dessa questão vai se existir por conta também dos estupros sofridos, né, de mulheres negras, mulheres indígenas ali no Brasil colônia e depois também, né, porque é uma prática que é, 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 ela vai se perpetuando. Eu ainda não tinha terminado, não. Quando a gente passasse agora para a Lélia Gonzalez, eu ia pincelar um pouco mais, tá? Mas só para mas é interessante essa sua pergunta, porque eu acho, às vezes, a ideia do colorismo uma questão muito importante assim para gente entender por que eu digo que é uma armadilha da branquitude, porque é uma forma de se segregar pessoas negras, né? É, é, eu vou contar algumas histórias que eu acho que é interessante. Tem uma carta de um colonizador norte-americano, não vou me lembrar o nome dele agora, e ele escreve para um amigo, um amigo colonizador, dizendo: olha, coloque um contra o outro, o mais claro contra o mais escuro, né? O que se aproxima, o Malcolm X vai falar sobre house negro e field negro, né? Que é o negro da casa e o negro do campo, né? Que esse negro da casa vai ser exatamente esse que vai estar mais presente dentro daquelas relações, que normalmente vem, não necessariamente, mas normalmente vem dessa relação do colorismo mesmo, né? Onde o senhor de escravizados ali vai estuprar uma mucama e vai nascer uma criança, e aí ele vai trazer para dentro de casa e ele já vai ter uma mistura das raças. Então, o grande problema do colorismo é a lembrança de um país que não condenou, que não foi atrás dessas pessoas e que cometeram atos pesadíssimos. Existem duas autoras que eu gosto que falam, uma da literatura, que provavelmente eu vou citar de novo aqui em algum momento, que é o meu livro favorito, que fala sobre isso, que na história dela ela fala sobre isso, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, salvo engano, de 2006, que ela, na literatura, ela vai trazer como esse colorismo se mostra e os resultados desse colorismo, né? Porque não era só o fato do senhor de escravos estuprar muitas mulheres negras e indígenas, mas a senhora de escravizados, essa senhora também é, 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 demonstrar toda a sua raiva e indignação na escravizada, né? Então, e tem um texto, um livro, na verdade, da Alice Walker, que vai falar um pouco sobre isso também, né? Eu acho que talvez seja um dos primeiros, ali, acho que, salvo engano, de 80, 81, 82 ali, que é algo como não vou me lembrar o nome, mas eu peço desculpas. Até o final da nossa conversa, eu olho e digo o nome para vocês, que vai fazer esse movimento exatamente de pensar o colorismo, né, o colorismo pensado nessa tonalidade de pele, né, como se fosse uma diferença na tonalidade de pele, e isso é muito importante porque a gente falou aqui um pouco sobre esse afropessimismo, que o Frank Winderson vai falar, e tantos outros, o Patrick Douglas e tudo mais, e eu falei, né, a transformar esse negro em
sai desse lugar. Não é uma pessoa, mas sim um objeto. E o colorismo ele vai fazer esse movimento de maneira muito drástica. Quanto mais próximo do branco que ele estiver, ele vai fazer esse movimento de lidar a humanidade, mas é uma humanidade disfarçada, tá? Eles não, o fato de você ser negro não é esquecido dentro dessa realidade. E quanto mais próximo desse lugar da tonalidade mais escura, ou mais retinto, ele vai se aproximando dessa objetificação, dessa questão é, animalizada, né? Eu não sei se eu consegui lhe responder agora, assim, né? Mas eu acho que nesse o contexto mesmo é exatamente isso, um contexto que sai do período colonial e que consegue atravessar, porque ele cria raízes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e ele cria raízes a ponto de ser exposta, elas voltam à tona, volta e meia, para definir quem é mais negro, quem é menos negro, quem tem mais autoridade para falar sobre aquilo. E isso, como eu já tinha dito, para mim é uma forma da branquitude ainda se intrometer nas relações entre pessoas negras. É uma forma que ela consegue manipular, né, para dizer quem é mais negro, quem não é, e no final ela vai querer matar todo mundo, negros retintos, negros não retintos, indígenas, a ideia que se brigue para que se possa exterminar, né? Sendo bem sincero nesse quesito. Não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que talvez agora aqui na continuidade aqui, eu consigo te falar um pouco mais sobre isso. Eu deixei alguns textos para ler, claro que eu não vou destrinchar os textos aqui, mas eu trago, apesar de na minha fala vocês vão perceber onde é que eles se encontram, né? Mas eu acho que racismo e sexismo na cultura brasileira, talvez o texto mais utilizado da Lélia Gonzalez, e aí eu queria apresentar a Lélia para quem não conhece, né? Uma grande cientista, pensadora no Brasil, mineira, né, mas que cresce também no Rio de Janeiro, era antropóloga também, né, então, só para a gente apresentar, a Lena vai tratar em uma parte ali do texto dela sobre esses estereotipos, né, estereotipos que condenaram e condensaram na mulher preta. Por isso eu falei sobre a necessidade da gente olhar na hora que eu falo sobre a base da pirâmide, para esse lugar. E ela vai dizer que existem 3 lugares onde a mulher preta ela onde é condensado para a mulher preta, né? A ideia de mãe preta, aquela que cuida dos filhos da, da, das mulheres brancas, a mulata, aquela mulher negra carnavalesca, que as pessoas vendem para fora do país, e a mucama, né? Aquela que está ali dentro da casa, limpando e servindo os senhores brancos. É muito interessante como essas 3 categorias, elas ainda estão vivas dentro da nossa sociedade. Um exemplo muito claro disso é, um caso aqui de Santa Catarina conhecido como caso Gracinha, né, que foi até tema da minha pesquisa do mestrado. A Gracinha vai perder a guarda das 2 filhas dela, exatamente, dentre tantas e tantas justificativas improvadas, essa ideia de não trabalho ou de um trabalho abaixo do que deveria ser, porque muitas das mulheres, todas não, mas muitas das mulheres da comunidade da qual Gracinha pertence, elas serviam de babá. E aí cria-se uma pergunta: Gracinha serviria de babá para cuidar da filha de pessoas negras, de pessoas brancas, mas Gracinha não serviria como mãe, porque ela perde o poder de exercer o papel social de mãe, porque ela perde esse direito, ou seja, a Gracinha não conseguiria cuidar dos próprios filhos, mas cuidar dos filhos de uma pessoa branca era o correto. Então, às vezes aparece essa contradição, e a gente vai falar um pouco mais à frente de como essas categorias elas são colocadas dentro das nossas instituições e da nossa estrutura.
né? Então, se vende esse lugar de uma mulher negra subserviente, de uma mulher negra que cuida dos sujeitos brancos, dos filhos dos brancos, mas que não tem poder para cuidar dos seus próprios filhos, né? Não tem agência para cuidar dos seus próprios filhos, né? E essa mulher mulata é uma mulher vendida para fora do país, né? Uma ideia vendida para fora do país, como essa grande mulher sexualizada, sexual, né? Sem freios, desimpedida, que eles pintam em relação à mulher negra. Ainda que a gente olhe para as nossas relações e encontre o poder, o poderio, né, das mulheres cada dia maior em relação aos seus próprios corpos, em relação às suas próprias escolhas, nesse caso é diferente, né? É porque é um outro te pintando, é um outro te dizendo que o seu corpo é fácil. Então, nessa forma, o corpo não pertence a você, mas sim ao outro que diz o que esse corpo é, né? E a mucama é exatamente esse lugar de subserviência, de sempre estar nesse lugar de servir ao branco. Então, a gente vai ver mais para frente que existe uma dificuldade muito grande de enxergar a mulher negra longe desses lugares, esses três lugares, né? Quando essa mulher aparece fora desse lugar de mãe preta, mulata, mucama, é muito complicado, é muito fora da realidade dessas pessoas. Existe uma dificuldade muito grande de compreensão, né? É, e aí, por isso, ainda pensando um pouco no que a Lélia vai nos trazer, e aí dialogando com a Kimberly Crenshaw, eu queria pensar que, eu queria trazer que para pensar raça neste país, e, enfim, nos Estados Unidos também, a gente tem que pensar em interseccionalidade, né? É, é, é por isso que a Lélia é uma das grandes pensadoras e fundadoras do feminismo negro, né, que vai, obviamente, colocar raça, gênero e classe em uma perspectiva, olhando para essa perspectiva, né, mas que vai entender que homens negros, por exemplo, não podem ser pensados dentro da estrutura social da mesma forma que homens brancos, ou seja, ainda que eles adquiram essa masculinidade branca e reproduzam essa masculinidade branca, a questão de raça, ela está ali presente, e por isso mulheres brancas muitas vezes vão estar estruturalmente acima dos homens negros, né? E a gente vai ver isso de uma forma muito, muito clara quando a gente vai pegar a questão de salários no Brasil, por exemplo, a diferença salarial, quanto a mulher branca vai receber, quanto o homem negro vai receber, os locais de os locais de trabalho que essas pessoas ocupam, né? Então, a Kimberly vai dizer que ela queria criar uma nova, uma espécie de metáfora cotidiana, né? Que todo mundo pudesse pensar, que todo mundo pudesse usar para entender que existe uma relação de raça, gênero e classe para se entender a estrutura que se dá dentro do, do nosso país, enfim, ela não fala do Brasil especificamente, mas da nossa sociedade, né? Não se dá para pensar raça e racismo sem pensar uma questão que ali também está relacionada a questões de gênero e de classe. A gente vai tá construindo um pensamento para a gente chegar um pouco mais para baixo, por isso que essas partes são um pouco mais rápidas, né? E aí a gente volta para a questão racial. Eu vou falar da mulher negra através do que a Lélia Gonzalez nos traz e pensar a interseccionalidade da Kimberly Crenshaw para a gente entender como esse corpo ele é visto e como esse corpo é lido, né? O corpo negro ele vai parecer para esse branco sujeito de uma leitura muito pessoal do outro, do não negro, né? Principalmente do branco, né, na verdade. Então, eu trago essa ideia de hermenêutica dos corpos para a gente compreender como é que é feita essa leitura. E aí eu queria só mostrar esse ponto, né? Que compreende-se, então, que palavras, nesse estado de necessidade de se provar a verdade, não precisa ser dita. É o corpo o primeiro verificador da linguagem.
ao se comunicar e construir narrativas. Portanto, ocorre o que chamam de hermenêutica dos corpos. Esse é um conceito que eu criei para a gente mostrar como uma verdade subjetiva criada pelo branco, ela está relacionada aos corpos negros, né? E aí a gente pode dialogar um pouco com a Patricia Hughes Collins, quando ela vai dizer exatamente como o outro, como o branco vai enxergar o não branco como um outro de si, né? E esse outro de si vai estar sempre num lugar inferior ao próprio, né? Aquela história de quando você enxerga, você num lugar enxerga às vezes um homem negro como um homem criminoso, você não vai enxergar um homem branco, né? Não vai enxergar da mesma forma um outro homem branco como criminoso, porque está condicionado à sua própria verdade, uma verdade construída, e aí a gente vai pensar em todas as manchetes de jornais, em todas as representações em filme, em novela, em música, né? A gente vai encontrar essa questão racial, pensando o corpo negro, pensando o corpo da mulher e do homem negro em todas as realidades e através de todos esses elementos que eu trouxe, que vai colocar sempre esses sujeitos e essas sujeitas em um lugar de criminalidade, né? Em um lugar de sexualidade, em um lugar de inferioridade ao outro. Então, cria-se uma verdade subjetiva que faça com que o sujeito consiga, através de sua leitura pessoal, definir o corpo do outro. Então, esse corpo negro vai ser definido por uma questão subjetiva, e aí eu digo que isso, essa definição, essa construção dessa narrativa, ela é pensada, ela é feita através da hermenêutica dos corpos. Só o corpo negro sem falas, sem palavras, ele cria uma realidade para os sujeitos brancos que faça com que ele decida que corpo é esse. E aí eu trouxe o caso Gracinha, né? Antes mesmo de Gracinha conseguir se defender numa lógica de defesa com a advogada e tudo mais, já era diagnosticado que Gracinha era promíscua, que Gracinha era suja, que Gracinha não podia exercer o papel social de mãe. Gracinha, inclusive, vai ser condenada, esse é um bom exemplo para que a gente possa conversar aqui. Gracinha vai ser condenada, em minhas palavras, por ser preta, por ser suja, por não exercer o papel social de mãe, e aí eu abro aspas, por ser descendente de escravos. Não é uma palavra, não são as minhas palavras, né? É a palavra da decisão judicial. Então, o fato de ser descendente de escravos faz com que Gracinha seja condenada também. E aí você fala, Tiago, mas se você pensar uma pessoa preta no Brasil, provavelmente ela foi descendente de escravizados e tudo mais. Né? Eu falo descendente de escravos porque foi assim que estava na decisão. Não necessariamente, né? Não necessariamente, né? Hoje, por exemplo, existe uma grande quantidade de pessoas negras que vêm de outros lugares e que não passaram pelo período de escravização. Então, ainda assim, se tem uma leitura sobre o corpo de Gracinha, promíscuo, sujo, incapaz, né, descendente de escravos, que faz com que ela seja condenada para esse lugar. E aí que a gente vai entrar nessa ideia de racismo institucional, ou seja, toda essa questão que eu estava falando, da ideia de pensar como os corpos são atacados, como o racismo influencia diretamente no corpo negro, como esse corpo vai ser lido, como essas mulheres vão ocupar um lugar específico, e quando elas saem desse lugar, elas estão sendo colocadas sempre, sempre uma surpresa, não existe um lugar diferente para essas mulheres. Isso vai virar, ganhar tanto raiz na nossa estrutura, que vai atacar, que vai corromper as nossas instituições. E aí eu digo que essa branquitude ela vai conseguir fazer com que as nossas instituições sejam domadas, né, para que o racismo ele seja colocado em prática. Né? A branquitude funciona como um conjunto de ideologias e práticas culturais que subjugam nossas subjetividades a ponto de naturalizar
de naturalizarmos o racismo. Porque existem dois pontos aí, o do não lugar e o do não acessar. E aí a gente vai ver mais para frente um pouco sobre esse racismo recreativo, racismo científico e tudo mais, mas aí é bom entender, o não lugar vem desse não pertencimento, né? Não se vê pessoas negras em lugares que não sejam esses. A mulher negra nesse lugar de mãe preta, de mucama, de mulata, e aí os nomes eles vão mudar ao longo da nossa história, porque ela escreveu isso em 1984, né? Então, eles vão mudando ao longo da história, mas o não pertencimento ele vai ocorrer. E são inúmeros os casos da gente ver de pessoas negras, médicas, advogadas, professores, professoras, né, em outros lugares, ocupando outros espaços, e que muitas vezes sofrem racismo, dizendo, não, eu não vou ser atendido por essa pessoa preta. Eu não quero conversar com essa juíza preta, eu não quero que meu filho aprenda com essa professora preta, e por aí vai. Ah, não, eu acho que esse arquiteto preto não deve trabalhar. Então, existe esse não lugar, ou seja, esse lugar de não pertencimento dessas pessoas a esse ambiente, e o do não acessar, que a gente vai falar aí de outra forma que o racismo institucional atua diretamente na vida das pessoas, que é um dos exemplos é o caso Gracinha, né? É a instituição agindo de forma direta, racialmente falando, para a destruição de uma vida de uma mulher preta. E aí a gente vai, perdão, e aí a gente vai achar vários outros exemplos, né? A forma que a polícia age com os corpos de pessoas pretas, age com pessoas pretas, né? A forma da violência que muitas mães relatam, mães pretas, em seus partos, a cortar a dor do parto, né? A forma que as pessoas acreditam que pessoas negras elas não precisam de cuidados de pele. Então, existe uma diferença entre não pertencer, não acreditar que esse lugar é para essas pessoas e o não acessar esse lugar, não permitir que as pessoas acessem. Então, esse racismo institucional, ele tem duas formas de agir. Uma de discriminar quem consegue chegar nesse lugar. A outra de discriminar quem precisa chegar nesse lugar para utilizar da instituição ao seu benefício. Então é por isso que a gente vai ver, eu citei o caso Gracinha, mas nesse caso de instituição de família, existe um monte. Existe um caso de mais de 50 mães indígenas, Guarani Kaiowá, que perderam a guarda dos seus filhos, eu não vou lembrar a data no momento, mas que perderam a guarda das suas crianças, mães em religião de matriz africana, que perdem a guarda de suas crianças, até depois conseguem de novo, porque o racismo dessa forma é tão explícito, e hoje existe uma comunicação maior, mas já aconteceu muitos outros casos de perda, mulheres negras que são obrigadas, tá, a fazer uma laqueadura, tá, quando são pobres, e aí por isso a importância da interseccionalidade, quando são pobres, pretas, mulheres, são obrigadas a fazer uma laqueadura quando passam, muitos jovens, e passam de 4, 5 filhos, tá? Existem casos aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, e também em todo o Brasil, dessa obrigação. Tá? E casos, por exemplo, de uma mulher, um outro exemplo que eu sempre gosto de mostrar, uma mulher negra, mas de condição social financeira alta, vai visitar uns amigos, uns familiares numa comunidade, e na volta, ela entra em trabalho de parto, ela é obrigada a ter filho num lugar, num hospital, e perguntam a ela, quantos filhos você tem? Ah, é o quarto. E aí eles fazem uma laqueadura obrigatória nela. Uma laqueadura compulsória nela. Né? Então, eles fazem o parto e fazem a laqueadura nela. E ela não pediu a laqueadura. E só é o fato dela ser uma mulher entendida, uma mulher estudada, uma mulher que tem condições financeiras para bancar o advogado, que vai começar a se pensar e se reverter essa lógica. Esse caso é antigo, mas não tem muitos meses. Ocorreu a mesma coisa aqui em Florianópolis.
com o caso da menina Suzy. Ela é obrigada, ela tem o bebê dela, Andriele e Suzy. Menina Andriele que tem a Suzy. Ela tem o bebê dela e fazem uma laqueadura nela, sem a permissão dela. Então, esses corpos negros que são que o racismo institucional consegue fazer com que eles esse racismo haja nesses corpos sem a maior cerimônia, né? E aí, por isso que a gente precisa pensar como essa estrutura, né? Porque se a gente pensar numa lógica, e aí eu não gosto muito de pensar nessa lógica, mas se a gente pensar numa lógica, o racismo estrutural ele está acima desse racismo institucional, né? Porque dentro das instituições é uma coisa, dentro da sociedade é a estrutura, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, que eu já citei aqui, o racismo obstétrico, e com tem um R a menos ali, mas ok. O racismo obstétrico, né? E como ele deve agir, é, é, como age diretamente nessa questão biológica, como ele está relacionado ao racismo biológico, dessa forma de que mulheres negras elas são mais capazes de aguentar a dor, né? Que elas são mais. Não estou dizendo, por exemplo, que essa violência obstétrica ela não ocorra com mulheres brancas. E aí a importância de interseccionalidade da Kimberly, né? Essa realidade acontece, principalmente se essas mulheres brancas são pobres. Esse é um ponto, é essa a importância da interseccionalidade. Mas existe também uma ideia biológica de que as mulheres negras elas são mais estruturalmente fortes ou aguentam mais dor por serem negras. E por isso você pode, como tem muitos relatos, você pode pular na barriga da grávida, você pode empurrar a barriga da grávida, você pode fazer sem anestesia, ou você pode cortar, né, que tem um nome específico que eu vou pedir desculpas a vocês, porque eu não vou me lembrar agora, você pode cortar. Então, esse corpo parece biologicamente mais forte, e isso nada é mais do que um racismo biológico, muito, muito próximo daquilo que a gente estava conversando no começo. O tamanho do crânio, o tamanho do nariz, o tamanho da boca, que determinaria uma força ou uma capacidade de desenvolver doenças. Né? Ele só muda a chave. A partir desse momento, esse corpo negro, ele é um corpo mais forte. Né? E aí a gente entra também na questão do racismo recreativo, que eu trago ele dentro desse racismo estrutural, que eu vou explicar um pouco melhor mais para frente, é exatamente nessa ideia de como o racismo recreativo ele é pensado dentro de uma grande brincadeira, né? Eu estava numa escola há um tempo atrás, conversando com os meninos, e eles ficaram muito interessados em entender o racismo recreativo, porque eles pensavam, a minha piada pode ser pensada como um racismo recreativo. Eu disse, só pode ser pensada, né? Se você chama seu coleguinha de macaco, se você chama seu coleguinha de tantas outras coisas, se você... Eles relataram diversas brincadeiras, né? E demonstrar para essas pessoas que essas brincadeiras elas só ocorrem porque existe um racismo recreativo dentro dessa relação, né? Uma relação de zoação e de zombação que vem por uma questão racial, é muito complicado, ainda mais pensando em jovens, né? Mas eu coloco o Cáceres ali exatamente por eles me perguntarem, tá, mas a partir da minha brincadeira, eu posso ser preso? Eu disse para eles, né, e eu conversei com eles sendo muito sincero, eram garotos, 17, 18 anos, e eu falei, olha, até o momento que você brincar de uma forma que a pessoa se sinta ofendida, é melhor parar, né? Mas ainda que a pessoa não consiga se sentir ofendida, porque, como eu disse no começo, a falta do letramento racial faz com que as pessoas também não consigo entender, eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Mas se vocês quiserem me interromper e falar, também não tem problema. Ah, eu tô escrevendo lá, desculpa, Thiago. Desculpa eu não estava conseguindo acompanhar agora que eu vi que você falou. Eu escrevi lá no começo, quando você estava falando sobre o encontro neonazista ali. E agora, que eu acho que deveriam ser, sim, presos. Não, pois eu falei exatamente para eles. Assim,
o fato de as pessoas não terem letramento racial para compreender que esse racismo recreativo é uma agressão e é um racismo, criminalmente falando, não significa que você não esteja cometendo uma espécie de crime. Então, eu acredito, né, não é um achismo, é uma crença, que o racismo recreativo ele precisa ser combatido com uma denúncia. Não é uma denúncia só na escola, é uma denúncia na escola, é uma denúncia na polícia, é uma denúncia que enquadre essas pessoas, ainda que não se possa a culpabilizar menores, esses pais precisam responder, porque isso é aprendido em algum lugar, né? Então, é preciso fazer esse movimento de tentar educar pela palavra, com letramento racial, mas pelas consequências também, né? E pelo envergonhamento, eu acho que é um movimento muito importante também. Porque assim, eu acredito que se não for feito desse jeito, o que vai acontecer? Mesmo que sejam adolescentes, então, depois, maiores, eles vão continuar com essa fala de tipo assim, ai, não, mas foi só uma brincadeira, sabe? Ai, não quis ofender, mas estava ofendendo, né? Então, assim, sempre eles vão ficar com essa história de, ai, é uma brincadeira, não é nada sério. Mas é sério, eles que não têm noção de que é. E se eles não são informados, vamos dizer, disso desde de mais novo, eles vão continuar com essas falas, vão continuar reproduzindo, e pior ainda, né, até, tipo, passando para frente, né, para os filhos e netos, enfim, né, eu mesma, assim, eu tenho um pai que quando eu lembro até hoje, assim, churrasco de família, ele fazia essas piadas, sabe? Até de coisa de macaco mesmo, ele falava, sabe? E hoje em dia ele já não faz mais isso, porque ele sabe que se ele fizer, sabe? Eu sei que ele é um senhor já de idade agora, né? Ele com certeza continua sendo racista, né? Acho que é um pouco complicado, mas ele já sabe que ele não pode mais fazer isso, sabe? Eu nunca mais vi ele falando. Então, assim, pelo menos, né, mostrar que não é legal o que eles estão fazendo, sabe? Que não é certo, né? Tiago, Cintia, porque o nome que aparece aqui É a Vera. é esse, mas imagino que deve ser outro. Você se apresenta, por favor. Ela levantou a mão. Oi, Tiago, parabéns, tá? Parabéns aí também. É a Cris, né, que está organizando, né? É isso? Oi, A organizadora. Estrela Guia, é uma instituição... A Estrela Guia, né? Então, é muito importante, eu quero agradecer aqui o convite que a Mariana me passou, mas é muito importante a gente fazer essa discussão. E toda vez que tem essa discussão, eu logo já vejo o chão de escola, porque eu acho que é a escola, é a educação que vai dar isso para nós. Porque muitas vezes o trabalhador, as pessoas que já estão nesse dia a dia, elas não param, né, para repensar isso. O que a Flávia falou, né, porque a gente é nessa cultura de reproduzir o racismo, porque eu lembro na minha época de criança, eu falava horrores, né, eu sou uma mulher negra, mas as minhas irmãs, ela tem a pele muito mais escura que a minha. Então, a gente dizia horrores para ela, e a mãe nunca nos repreendeu, nunca disse que isso era errado. E hoje a gente percebe que dentro das escolas, né, já existe essa questão de não reproduzir o racismo, né? Então a gente dizia, o negro quando não faz cagada na entrada, faz na saída. Isso é uma coisa que deixou de eu ouvir há pouco tempo. Lógico que eu não dizia essas coisas, mas eu xingava minhas irmãs, sua negra, sua isso, sai daqui, sua fedida. E a mãe não fazia isso. E foi na escola que eu percebi que isso era errado. Mas porque teve uma lei, né? A Lei 10.639, que agora teve a resolução dela, e eu, enquanto sindicato, né, que eu sou professora, enquanto sindicato, a gente já traz, né, o sindicato já traz essa luta há muito tempo, mas a gente percebe que ainda os professores não contempla e não aplica a Lei 10.639. Então, são coisas que a gente tem que estar
pensando na formação, inclusive para uma disciplina específica. A gente que está acompanhando, né, essa questão dos ataques nazistas, o sindicato também pediu um parecer de todas as denúncias que foram feitas, como é que o Ministério, né, tá respondendo a isso. Então, agora há pouco, em Itajaí está acontecendo um evento que vai do dia 16 até 19, uma mostra de arte dos povos haitianos, onde eles receberam uma carta, né, o Tiago, não sei se o Tiago chegou a ver. Então, eu estava lendo, é uma coisa assim, meu Deus. Então, a gente percebe que é uma pessoa letrada, uma pessoa que tem conhecimento, que nem a Flávia falou. As pessoas dizem, desculpa, é brincadeira. Não, eles fazem, né, as pessoas que fazem esse racismo ali, elas sabem das consequências, elas fazem porque querem, e depois ainda se colocam como vítimas que foram mal interpretadas. Então, eu acredito que a gente tem que estar falando constantemente sobre isso, e eu digo que eu hoje sou uma pessoa que, se alguém, né, produzir um racismo, mesmo que seja de forma, né, que desconhece, brincadeira, e a gente tem que olhar bem sério e dizer, não, isso não é brincadeira, isso é crime. Então, e eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento sobre a questão do racismo estrutural. Às vezes eu posso estar reproduzindo, mas porque ninguém conversou isso comigo. Então, né, hoje sim, hoje o sindicato me trouxe isso, não foi a universidade que me trouxe, foi os movimentos sociais, os movimentos sindicais. E muito mesmo, às vezes, dentro do movimento sindical, a gente tem pessoas reproduzindo o racismo. Porque hoje eu estou na pasta de direitos humanos e não sou conhecedora disso, mas me colocaram lá. Então, eu tenho o professor Márcio, que ele é um grande combatente do racismo, e eu procuro, né, hoje eu estou dentro do CEPA, então eu preciso me inteirar desses assuntos. O Conselho Municipal de Combate ao Racismo, em Jaraguá do Sul, ele ficou por 2 mandatos sem funcionar, porque ninguém tinha interesse em fazer ele funcionar. A gente fez uma força-tarefa e conseguimos. Então, eu acredito que esses movimentos que, às vezes, acaba sendo de forma isolada, ele é muito importante e está tendo força, porque esse mês a gente teve muitas atividades nesse sentido, e eu sei que não é só em novembro, né? Eu sei que é um movimento diário. Então, quero dar os parabéns aqui para o Tiago e da importância da gente trazer essas discussões, né, para o coletivo, para todo mundo, né, para a criança, o jovem e os nossos adultos também. Muito obrigada. Eu agradeço a vocês as falas e as palavras. Vou começar rapidinho aqui, para a gente, eu também estou terminando aqui, para a gente poder dialogar um pouco mais aberto aqui, e poder conversar um pouco mais, mas eu acho que o primeiro ponto, e aí, dialogando também com o que eu estava falando do racismo recreativo, é pensar e perceber que esses corpos, essas pessoas brancas, elas têm que se entender como racistas. O racismo beneficia o branco diretamente, sempre, ainda que essa pessoa tenha consciência de raça, ainda que essa pessoa tenha um movimento de buscar o combate ao racismo. O racismo, ele beneficia diretamente o branco. E por isso existe também essa reprodução, né? Essa reprodução daquilo que se tem como hábito cultural, mas que, na verdade, é só uma forma de reproduzir aquilo que está dado há muito tempo, que não faz, que as pessoas não vão refletir sobre isso, né? Você falou da Lei 10.639, a Universidade Federal de Santa Catarina, através das professoras Flávia Medeiros e Alexandra, da Antropologia, tem feito
um programa chamado Eboepistêmico, onde a gente vai nas escolas e vai conversar sobre tudo isso aqui, mais um pouco que eu conversei com vocês, né? Então, é a partir desse lugar que eu estou falando desse racismo recreativo, a conversa com esses alunos e alunas, né, que chama a atenção. Eu concordo plenamente com vocês. Não pode ser entendido como piada e precisa ser fortemente combatido, né? Fortemente combatido para que não se continue reproduzindo certas questões como se fossem as coisas mais comuns e mais normal e mais tranquilo do mundo, né? Esse é um grande ponto. As pessoas passam por esse lugar de entender essa realidade muito comum, muito normal, é muito tranquila, é só uma brincadeira, é só uma fala, não ofende ninguém, mas, de fato, se a gente pensar ao longo da história, são essas pequenas falas que se reproduzem, que adentram as instituições, que dizem que uma mãe preta, ela é promíscua, ela é suja, ela não pode cuidar dos seus filhos, né? Que dizem que um homem negro, ele é sexualmente ativo, ele só pensa nisso, ele é agressivo, né? E aí a gente tem uma questão da moralidade também, que eu não posso deixar de falar, pensando aqui na Estrela Guia como um todo, essa moralidade da sexualidade, que é sempre pensada inicialmente, né? Pensada nos corpos femininos, sejam mulheres negras ou mulheres brancas ou mulheres indígenas, mas que essa questão fica mais evidente nesses corpos esses corpos negros, né? Porque se pensa, como dizia Roberto da Mata, né? Se esses corpos brancos são vistos como santas e por isso não podem sair desse lugar, não podem ser expostos, os corpos negros são vistos como putas, entendeu? Eles já estão nesse lugar de puta no sentido mais negativo da palavra, ou no sentido negativo da palavra que normalmente é utilizado, e por isso eles não têm nem o benefício de ser um corpo que transite ou que tenha seu próprio lugar de escolha, né? Então, eu acho não existe uma saída. Enquanto os outros corpos são corpos vistos como os corpos de Santa, de Maria, né, pensando nessa questão religiosa, e que podem sair para essas pessoas, tá? Não é uma fala nossa ou de um pensamento progressista, mas um pensamento dessas pessoas. Esses corpos brancos, eles podem sair desse lugar e por isso serem tomados por essa ideia de uma esquerda ou de um pensamento extremamente progressista e tudo mais, né? Eles podem sair desse lugar da santa, mas os corpos negros eles estão nesse lugar da puta, negativamente falando, já existente, né? Mas, enfim, vamos só para a gente terminar aqui no que a gente estava falando, e aí a gente vai entrar nesse racismo estereotipado, né? Esse lugar exatamente de um racismo aonde as pessoas são colocadas como dentro dos estereotipos da beleza. Você é muito bonita, você é muito bonito, você é muito bonita para ser dessa cor. Ou nossa, como você é uma negra linda, né? Nossa, como você é um negro lindo. Então, eu não me recordo de ninguém passar pelo outro e dizer, nossa, como você é um branco lindo, você é uma branca linda, né? Mas o fato da beleza estar associada diretamente, eu já passo a fala, está associada diretamente a essa questão do negro, do não negro, é muito importante. E aí a gente volta um pouco para a questão do colorismo, que normalmente essas pessoas consideradas negros e negras lindas estão muito associadas ao tom de pele muito mais claro do que o tom de pele mais escuro também, né? Então existe uma questão aí também muito dada. Só para eu terminar aqui, a gente pode voltar para esse lugar, mas só para eu terminar os slides, para eu dar atenção total a vocês, porque eu não estou vendo vocês, só vi que subiu um negocinho da mão.
Eu quero falar de um outro lugar. Na verdade, eu acho que até um ponto da gente refletir. Eu fiz esse movimento de pensar Brasil colônia e entender racismo, entender raça, entender racismo estrutural, racismo institucional e todas as questões que a gente está falando, essas divisões, esses estereotipos, e pensei em falar do afrofuturismo para o final. Mas eu acho que o certo é ao contrário. Tá? Eu acho que o certo é pensar ao contrário, é mudar a lógica. Então, uma das coisas interessantes aqui dessa apresentação, dessa conversa com vocês, é exatamente me fez refletir de como pensar essas questões, né? Uma forma de modificar a conversa. Eu acho que, para quem não conhece o afrofuturismo pensado por Mark Dickley em 1994, por aí, um movimento, né? Um movimento cultural, um movimento estético, um movimento político, né? Um movimento que vai ser visto na literatura, no cinema, na fotografia, na moda, na arte, na música, né? Então existe esse povo negro num lugar, num lugar mais para frente, né? Essa mistura de identidade, de raça, de cultura, com o progresso, no sentido, não gosto muito dessa palavra, mas com o passar dos anos, o futuro, no sentido de trazer essa tecnologia, misturar, e aí cria-se esse afrofuturismo, mas que já é dado hoje em dia, né? Hoje existem livros, filmes, e aí a gente pode até citar esses filmes mais comerciais, como é, Pantera Negra, né, que as pessoas gostam de assistir, né, como eles pensam ali de uma forma afrofuturista, mas também tem o Marte 1, que foi agora, que talvez vá ser indicado até para representar o Brasil no Oscar, né, mas pensar também na literatura, tem o Brasil 2048, perdão, Brasil 408, perdão, é, é, de uma autora brasileira carioca, que agora eu não me lembro o nome, né? Mas existe a arte, a música, a moda, a forma de vestir. Então, olhar para esses elementos, para essa revolução dos movimentos, para essa nova forma de pensar o negro no país e no mundo, talvez seja o ponto de partida, né? Então, aqui é uma reflexão pessoal, uma reflexão que eu vou levar comigo sobre a necessidade de se começar, sobre essa nova forma, sobre esse novo olhar que temos que trazer, sobre essa nova perspectiva, retirar da mão da história, e aí pensando um pouco sobre afropessimismo e afrofuturismo, tirar da mão da história que já maltratou tanto o povo negro, o lugar de iniciar essa história. Claro que o tema aqui era racismo, né? Claro que a conversa aqui se dava por racismo, e que era o ponto de partida da questão, no sentido de tentar identificar o que era o racismo, identificar como ele surge, de onde vêm algumas práticas, por isso eu vou trazer essa ideia do mito da democracia racial, e para onde ele e até onde ele chegou, né? Eu sempre digo que o colonialismo, que o racismo é filho do colonialismo e pai de todas as mazelas que a gente vê hoje na nossa sociedade. Eu posso indicar depois outros livros, outras coisas. Esse Brasil 2408 é da Lu, e eu posso passar o nome direitinho para vocês. Os filmes que eu falei também, Marte 1, acho, Marte 1, posso passar depois para vocês, mas é só para a gente entender que esse afrofuturismo é uma nova forma de contar e de ver, e de colocar o negro como um protagonista, o negro como protagonista das histórias, aquilo que a gente vê. Tem fantasia, né? Eu tenho, aqui acho que na minha biblioteca, que fica aqui do lado, tem esse bruxa cata, tem
que é da Nid Okorafor, e tantos outros aqui, né? Então, que veem essa história de uma outra maneira. Eu não estou dizendo, por exemplo, que a gente deva deixar de ler Toni Morrison, Eliane Alves Cruz, Leda Maria Martins, Ana Maria Gonçalves, que vão falar sobre questões raciais e contar a história. Não. Estou dizendo que existe uma nova forma de falar sobre a questão racial, e pensar positivamente também é importante. Tá? Essas são as referências bibliográficas que eu utilizei para a gente pensar aqui conjuntamente. Tá? Então, como vai ficar gravado, vocês conseguem pausar exatamente agora e dar uma olhada. E eu quero agradecer pensando que a gente não tem que somente e unicamente não ser racista, né? Mas pensar também no antirracismo, né? Essa é a nossa luta e esse é o nosso movimento o tempo inteiro. Obrigado. Vamos conversar agora sobre todas as coisas que vocês pensaram aí durante essa fala. Deixa eu começar aqui. Acho que você queria falar, né? De Jaraguá do Sul, eu não me lembro, desculpa o seu nome. Tá fechado o seu áudio. Oi, pera. Então, na verdade, eu queria falar sobre aquilo que você estava dizendo, né? Mas eu queria até fazer uma consideração aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que para estar no movimento negro, falar sobre o combate ao racismo, a gente tem muito receio, né? A gente tem muito receio e acho que só vai poder falar sobre isso a pessoa negra e a pessoa que tem mestrado, doutorado, ou ela é antropóloga, e daí eu falei, não, eu não quero saber, né, eu não sou uma estudiosa, eu quero combater o racismo, eu preciso estar nesses espaços, né, eu preciso estar lá, por quê? Porque eu não vou falar, de repente, de uma forma rebuscada, né, das referências, mas eu estou no dia a dia e preciso disso, e dizer que é aquilo que a Flávia falou, né? A Flávia é uma guerreira, a gente está sempre na luta e a gente vai construindo isso ao longo, né, da nossa vida. E daí eu posso dizer hoje que eu não convivo mais com pessoas que produzem ou fazem fala racista, talvez porque são pessoas que pensam e agem como eu, ou de repente são pessoas que já sabem como eu sou. E essa questão que você falou sobre a questão também, que mulher negra bonita, né? Outro dia eu me peguei com meu esposo e eu falei para ele, eu falei assim, mas por que você tem que dizer que ela é negra, né? Só diga que ela é uma mulher bonita. E ele disse, Vera, é verdade, né? Por que a gente tem que estar reforçando, né? É que nem a questão da Bia, né? O Décio, o candidato, ele disse assim, Bia, uma candidata negra. Então, assim, também para a gente entender que é um momento também de dizer, sim, ela é negra e ela é minha vice. Então, são coisas que a gente também tem muito receio, são essas coisas, né? Tipo, mas e agora? Eu falo, não falo? Então, por isso que é importante esse bate-papo e acontecer esses bate-papos nas escolas, mas às vezes acontece com uma professora que não tem esse domínio, né? E daí elas ficam muito receosas. E agora, né? Será que eu vou fazer esse... Então, por isso que é importante também a gente ter, né? Eu acho que pensar lá no futuro, ter uma pessoa nessa área para estar falando disso com os nossos estudantes, com os nossos pequenos. Então, assim, a gente já avançou, porque a gente tem material onde diz, né, sobre a questão do criado mudo, né? O que é esse criado mudo? E daí a professora lá na educação infantil, ela fala sobre o que é o criado mudo, e as crianças voltam para casa e dizem, não, pai, não fala assim, porque isso é isso. Então, essas riquezas, esses detalhes que a gente precisa falar. E assim também vai ser a questão da LGBTQIA+, porque também a gente tem muito receio, muito tabu. Então, são essas coisas que a gente precisa, né? Então, às vezes, eu estava no PT, eu fico falando demais, né? Mas, assim, eu falo isso porque eu imagino que é isso que acontece. E as pessoas acabam não falando para não se complicar. Porque eu lembro que quando eu entrei no PT Mulheres Negras,
tudo que eu falava, né, não tudo que eu falava, mas assim, eu tinha muito receio de falar e tá errando. Então, eu acabava não falando. Daí eu ia lá no privado e perguntava para aquela pessoa. Aí ela me explicava, não, Vera, é que é assim. Não, Vera, é que é assado. Então, assim, a gente precisa dessa formação sem ser julgada, porque a gente ficou... Quanto tempo que a gente ficou sem se falar sobre isso, né? E agora, por causa das leis, por causa também da questão do povo negro que está se fazendo essa formação, porque às vezes eu percebo, a Flávia sabe disso, nós perdemos na aldeia, as mulheres indígenas, os povos indígenas, eles não avançaram tanto nessa questão de defesa dos seus direitos, como o povo negro, porque assim, elas ainda são muito subjugadas, né? Então, a gente também tem muito tabu em falar, em tratar, em estar nessas relações com os povos originários. E também, eu vou dizer também que a gente tem também muita dificuldade com os povos quilombolas, porque eu vejo assim, muitas mulheres empoderadas, mas que a gente errar um pouquinho, elas nos julgam, sabe? Elas nos olham feio, e eu sou uma mulher negra, sabe? É que a gente, então, por isso que eu acho muito importante essa formação, a gente começar a se desconstruir e construindo de uma forma correta. Então, assim, pensar, por que eu preciso dizer, né, olha que mulher negra bonita, olha que mulher linda, né, e daí a gente também fica até também com receio de dizer, porque todas as mulheres, né, todas as pessoas são lindas. Então, são coisas que a gente também tem que ter esse espaço para falar sobre isso, né, que nem sempre a gente tem esses espaços para conversar. Então, é mais um desabafo mesmo e dizer o quanto que a gente vai aprendendo. Ó, a Flávia, o que a Flávia diz? Quem quiser meu contato. Então, assim, a Flávia é de Jaraguá do Sul também. Ela é muito porreta, a gente está sempre nos movimentos sociais e querendo aprender sempre, né? Sim. E eu digo que a gente aprende bastante com a juventude. Vera. Obrigada, Tiago. Vera, eu agradeço o seu comentário. Eu não tenho várias coisas aqui que você falou. Eu sei que a gente está meio que em cima da nossa hora, né, Mônica? Será que dá para eu responder um pouquinho? Sim, sim. A gente tem uns 10 minutinhos. Uns minutinhos, né? Primeiro, Vera, eu acho que não existe academia sem o movimento social. E durante muitos anos, o movimento social e a academia se retroalimentaram. Então, se a gente consegue pensar academicamente ou dentro desse academicismo, que às vezes realmente é muito complicado, a gente faz isso porque o movimento social lutou para a gente chegar lá, né? Se a gente consegue entender o que é racismo, o que é raça, o que é e debater e discutir, né? Isso vem de uma luta do movimento social. Eu, por exemplo, quando faço uma apresentação como essa que eu fiz hoje aqui, e trago o nome de autor, e trago o nome de pensamento, nome de livro, nome de filme, é para que vocês, é para que eu possa, na verdade, compartilhar com vocês o nome, de onde é que vem esse pensamento, porque a gente não inventou a roda. Eu não inventei a roda, não é, a lâmpada não é minha, né? Talvez eu esteja só acendendo nesse momento. Então, eu preciso dizer isso, que é uma crítica que eu faço nesse lugar de que as pessoas acreditam que hoje tem muita influência na internet falando sobre questões de raça, sobre não sei o quê, como se aquele pensamento viesse todo da sua própria mente, né? Não é. A gente está aqui em coletivo, e essa é a grande diferença que a gente tem dessa branquitude. A branquitude, ela condensa tudo em uma pessoa só. A gente não pode fazer isso, a gente tem que espalhar, a gente faz o movimento ao contrário, né? Então, eu não vim sozinho. Então, eu trago isso para que você pense, pô, isso que o Thiago falou sobre colorismo ali, pensado pela Alice Walker, eu vou pesquisar quem é a Alice Walker, vou pesquisar sobre colorismo. Ou, poxa, o Thiago falou aqui sobre Lélia Gonzalez, pô, uma cientista, uma mulher que pensa, uma mulher que criou
conseguir observar essa categoria, eu vou atrás para saber quem é essa mulher. Então, eu trago nesse sentido. Eu trago essas pessoas para a gente, e também para a gente entender que pessoas negras também estão fazendo ciência, e que humanidade também é ciência, pensar em humanidades também é ciência, né? Todos os pensadores que eu trouxe, tirando Gilberto Freire lá no começo, mas eu também não falei muito sobre ele, são pessoas negras, né? Então, é importante a gente fazer esse movimento de trazer essas pessoas que também fizeram parte, né? A Lélia Gonzalez é fundadora do Movimento Negro Unificado do Brasil, né? Se a gente pensar, a Benedita Nascimento também está nessa, que o Teatro Experimental do Negro, né? O Franz Fanon, que eu não citei o nome dele, mas pensei com ele aqui nessa nossa conversa, né? Que não é brasileiro, mas que todo brasileiro deveria conhecer, todo brasileiro deveria ler um pouco ele. Então, só para a gente pensar que não existe movimento social, não existe pensamento acadêmico, não existe pesquisa sem um movimento social, tá? O movimento, do movimento social que parte de tudo isso. Você falou sobre o reforço, reforçar o nome. Existem dois lugares, né? Existe o reforço para um sentido de desmerecer e ao mesmo tempo colocar como se fosse deixa eu desdobrar um pouco mais. Peraí. O reforço que tem para desmerecer, o reforço que tem para dizer esta pessoa é bonita, porque se você já reparou que quando você fala que negra bonita e você não fala que branca bonita, você coloca os brancos numa categoria também. É pela primeira vez que eles são colocados numa categoria uníssona, no sentido de todos nós somos bonitos. Nós somos bonitos, não precisamos dizer que não precisa ser dito isso, né? Nós somos pessoa. Olha que pessoa bonita, né? Então, eles são pessoas, eles não precisam ser, a raça deles não precisa ser colocada em voga, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso e refletir acerca desse lugar de como essas pessoas vão olhar para esses nomes e vão, de alguma maneira, sempre colocá-las diferentes, entendeu? Sempre colocá-las em lugares diferentes. Mas, sim, esse reforço ele vai ser visto de uma outra maneira quando você pensa Bia Vargas, a minha vice-governadora preta. Por que num estado como esse, tá? Por que num estado como esse era importante que se informasse esta mulher que está concorrendo comigo é uma mulher preta e esta mulher e ela vai trazer uma importância para o Estado. Por que é tão importante que se dissesse isso nesse Estado? A ponto de ofender algumas pessoas, a ponto de algumas pessoas ficarem tão surpresas porque esse reforço me parecia um reforço positivo, e é isso que ofendeu essas pessoas, tá? A gente faz os movimentos de conversar com os professores, agora vai ter uma conversa com os professores do Estado, das escolas que a gente foi, para conversar um pouco sobre questões raciais com os professores e como é que as coisas se deram, tá? Só para uma resposta para você. Então, com os alunos e em algum momento são com os professores também. Você falou sobre você falar e às vezes errar, eu acho que faz parte, tá? Eu acho que faz parte. A gente precisa aprender que quando a gente se junta para conversar, pessoas vão estar em lugares diferentes, saberes diferentes, não melhores ou piores que ninguém, só saberes diferentes, tá? E você falou sobre a questão de povos indígenas e povos quilombolas e da dificuldade. Eu quero que você veja de outra forma, tá? Faça um movimento de pensar que esses povos indígenas e povos quilombolas, há 500 anos, 500 e tantos anos que a gente está nessa terra aqui, vem sofrendo ataque. Tá?
500 anos vendo seu sangue derramado sobre essa terra, tá? E ainda assim, a gente precisa que eles aprendam com a gente, sabe? E vocês precisam aprender com a gente. Talvez essa impaciência, essa dificuldade de às vezes, entrosamento, vem exatamente disso. São muito tempo para a gente tentar obrigá-los a aprender conosco. Tá? E a gente não pode também deixar de entender que são cosmologias próprias, são pensamentos próprios. Tá? Então, o que a gente pensa que eu odeio essa palavra de evoluído, que a gente pensa que fulano, ou tal povo está menos evoluído que a gente, que é um absurdo para mim, particularmente, não existe nesse pensamento macro. Não existe uma evolução, né? Existe uma cosmologia diferente, uma forma de pensar diferente, e cada um está onde deseja estar, sabe? Só acho que a gente às vezes tem esse olhar muito da sociedade, da nossa sociedade civil, de pragmático, e às vezes a gente quer encaixar a realidade dessas pessoas na nossa, sabe? E será que fosse ao contrário, se a gente fosse fazer esse movimento ao contrário, a gente também não ia se sentir um pouco diferente? Tá? Só para a gente pensar um pouco sobre isso. E aí a gente tem que pensar, só para terminar, sobre a beleza. A beleza também é uma coisa pensada onde o negro não a tem. Né? O branco a detém, o negro não a tem. Vou terminar aqui a nossa parte. Vou passar para a Mônica, se ela quiser falar alguma coisa, fique à vontade, Mônica. Não, eu só tenho a agradecer aqui e acho que é importante que a nossa ideia sempre é a gente acredita no aprendizado mútuo, né? Na interlocução. Né? Por isso que a ideia de um seminário é uma ideia, a base dessa ideia é de troca, né? Porque nós concordamos plenamente com o Tiago com isso, com a questão de que não existem saberes melhores que outros, né? Temos histórias, trajetórias, origens distintas, saberes e práticas nossas e que devem ser sempre trocadas, e com isso nós aprendemos, né? E essa é a importância. Eu queria agradecer imensamente que a gente, né, já estamos 9h30 da noite, nós já temos um horário também, né, também o Tiago tem os compromissos dele, né, e eu quero super agradecer. Eu só quero fazer duas colocações aqui técnicas, né, para quem não conhece, para quem não sabe, a Estrela Guia, ela tem um canal no YouTube, se localiza Associação Estrela Guia, e depois o seminário do Tiago, ministrado pelo Tiago, será disponibilizado no nosso canal, então quem queira depois assistir de novo, ou divulgar, para que outras pessoas também possam assistir, e dentro de uma semana, 10 dias, a gente já está disponibilizando, porque passa por um processo de edição antes, né? E eu gostaria que vocês deixassem o nome e e-mail, porque depois nós enviamos um certificado, tá? E aí, para cada uma das pessoas que participaram, tá? Eu, mais uma vez, quero super agradecer as pessoas que estão aqui, que puderam participar, que a gente sabe que é um esforço também, né? E se alguém, ao Tiago, especialmente, se alguém quiser fazer alguma última observação, vou dar um tchau. Até logo. Nós temos a Estrela Guia está com um projeto de realização e promoção de seminários de formação em várias, no campo dos direitos humanos, em especial direitos sexuais e reprodutivos. Então,
Nosso próximo seminário vai tratar questões de violências de gênero em suas distintas modalidades. Mas isso aí a gente esteja aí atento nas nossas redes, quem não faz parte, quem não conhece, quem não nos segue, siga, por favor. Siga a Estrela Guia, que é uma instituição de Florianópolis, tá? Bem, muito obrigada, gente, uma boa noite para todo mundo. Obrigada, boa noite, foi muito bom. Eu quero Obrigado seguir pelo convite. a Estrela Guia, porque eu estou na pasta de Direitos Humanos do Sint, né, e pretendo construir o meu plano de trabalho de 2023 até 2025, né, e foi muito bom estar aqui com vocês, né, e dizer para o Tiago que é muito importante, né, a questão da formação. Quando eu falei da formação, é que às vezes a gente acha que não, eu não posso estar naquele espaço porque eu não sou conhecedora, e às vezes a pessoa, né, a pessoa deixa de participar Por conta disso. com esse medo. Por Mas medo, muito né? obrigada. Vou estar seguindo a Estrela Guia. Obrigado, Tiago, muito gente, obrigada. Vou obrigado. pegar seu contato para a gente fazer uma formação também com os nossos dirigentes aqui. Obrigado. Uma boa noite. Abraço. Tchau, Boa tchau. noite, Tchau. obrigada, foi muito bom, viu? Tchau, Flávia. Um beijo, Baninha. Tchau, beijo.